Graça e paz a todos. Vamos continuar então com o nosso estudo sobre os sinais do fim dos tempos e da volta do Messias. Estamos aqui no ponto 3, então, sinais espirituais e apostasia. Entendemos no vídeo passado 1 Timóteo 4:1 em diante, e o link para a playlist completa vai estar no primeiro comentário fixado no topo. Mas calma, não vai ver agora, né? Primeiro veja esse vídeo e depois, se você não viu nenhum vídeo, assista a playlist completa. Hoje nós vamos entender então 2 Timóteo 3, 1 a 5. Paulo também escrevendo para Timóteo. Ele fala aqui alguns sinais que acontecerão e que vão identificar que estamos nos últimos tempos. Olha só. Então, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 diz assim: Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E aqui você já começa a entender. Sempre tiveram tempos difíceis na história. Só que esse difíceis aqui é em corroboração com Mateus 24, quando o Messias fala lá que haverá então grande tribulação, como nunca houve nem haverá jamais. É nesse tipo, é tempo difícil mesmo, que vai ser praticamente quase impossível sobreviver. É um sinal do fim dos tempos, tá? É um sinal. Verso 2. Pois aqui as pessoas serão egoístas. Aqui a palavra está homens, mas é no grego anthropos, que é humanidade, tá? Antropoi, aqui antropoi. Mas se fala anthropi, tá? Aqui você encontra que é humanidade, tá? Então, as pessoas, os homens aqui, serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Verso 4. Traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, do Criador, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Veja. Sinal do fim dos tempos. Sinal que estamos nos últimos tempos. E corrobora com sinais que antecedem a volta do Messias. Isso é uma coisa muito rápida, tá? Em termos gerais, históricos, de existência da Terra e da humanidade. Tá? Em comparação, esses sinais evidenciam que vai ser rápido. Veja, pessoas egoístas. Meu irmão, eu lembro do meu pai, da minha mãe e dos meus avós. Os meus avós, o meu pai conta, que já contou, que ajudavam muito as pessoas. As pessoas, os meus avós eram solidários. Eles contribuíam com pessoas que vinham pedir ajuda. Meu pai também, minha mãe também, sempre que puderam e podem. E isso é o que, cara? Meus avós, em torno de 1930, 1920, ou seja, 100 anos atrás. Tá. Então você vê que há 100 anos atrás o mundo era outro. O mundo era outro. E as pessoas se ajudavam mais. Ao longo do tempo, meu irmão, mudou de tal forma que hoje, em 2025, o negócio está bizarro. Veja, as pessoas serão egoístas. Por um acaso, você está vendo alguém egoísta aí? Tá, né? Quase todo mundo. É uma grande evidência de um sinal que é os últimos dias, pessoal. As pessoas são egoístas. Elas vivem apenas para si. Elas não estão nem um pouco preocupadas com o próximo. Quantas pessoas me pediram ajuda e eu ajudei? Quantas pessoas
Me pediram, hein? Dinheiro, e eu ajudei. E muitos que estão aqui no YouTube sabem disso. Eu acho impressionante, cara. Mas nós vamos continuar a falar sobre essa questão aí de ajuda e egoísmo. Vamos lá, então. Além disso, então, você está vendo que as pessoas são egoístas hoje, né? São muito egoístas. Sinal do fim dos tempos. Avarentos. Ou seja, amam o dinheiro. Não é que eles têm dinheiro, porque ter dinheiro não é errado. Davi tinha muito, Salomão tinha muito, Jó tinha muito, era o mais rico da terra no Oriente. Todos salvos. E Jó, inclusive, era o mais rico da terra na sua época, e o Criador ainda chama ele de justo. Então, ter dinheiro, meu irmão, não é errado. Aqui está falando de avareza. Avareza. O Deus da pessoa é o dinheiro. É totalmente diferente. A pessoa vive para o dinheiro. O dinheiro é o servo da pessoa. Inclusive é tanto que tem gente hoje que se diz pregador, teólogo, sei lá o que mais, que não tem um dia que não vive pedindo dinheiro. Eu acho interessante isso, né? Eu acho interessante isso. Todo dia pedindo dinheiro, todo dia pedindo Pix. Eu acho impressionante, cara. Avarentos, tá, pessoal? Avarentos. O Deus dessas pessoas é o dinheiro. Jactanciosos. Rômulo, o que é jactanciosos que eu não sei? Orgulhosos, na tradução NTLH. Também aqui orgulhosos nessa tradução. Presunçosos nessa tradução aqui. Tá? Eles são presunçosos, são orgulhosos, jactanciosos. E é interessante, né? Essas traduções aqui, elas são explicações daquelas palavras. É interessante isso. É bem interessante. Jactanciosos. Deixa eu ver aqui uma coisa que acho que também pode ser visto como vaidosos, tá? Fanfarronas. Porque na verdade o arrogantes eu acho que foi traduzido como, deixa eu ver, como orgulhosos aqui. Porque é diferente, tá? Então vaidosos, tá, pessoal? Tá? Jactanciosos, vaidosos, presunçosos. Por um acaso você está vendo alguns aí jactanciosos? Né, pessoal? O que é jactancioso? Presunçoso, vaidoso. Na Bíblia Viva, fanfarronas, né? São fanfarrões. Vivem falando de si mesmo. Porque eu sou isso. Porque eu sou aquilo. Porque eu tenho isso. Porque eu tenho aquilo. Porque eu sou tal coisa. Porque... Por um acaso você ouve algumas pessoas falar isso aí? Principalmente no YouTube, né? No Telegram. Então aqui, ó, as pessoas serão egoístas, avarentas, jactanciosas, ou seja, presunçosos, vaidosos. Por um acaso você está vendo uma pessoa vaidosa aí, né? Querendo, mostrar que é o cara, eu sou o cara, nossa. As pessoas hoje estão muito assim, o Instagram também é uma vitrine, né, de sensualidade, o próprio Instagram. YouTube também, né? Os caras querem mostrar o que são, o que não são, o que eles têm, o que não têm. É impressionante. Vaidosos. Porque eu sou isso. Vaidoso. Porque eu sou aquilo. Vaidoso. Porque eu tenho isso aqui, vaidoso. Presunçoso, jactancioso. Comportamento das pessoas que evidencia o quê? Que estamos nos últimos tempos, últimos dias. Últimos dias, hein?
É, pessoal, entenda, você nasceu na última geração. Que mais? Arrogantes. Na NVI, também arrogantes. Na NTLH, orgulhosos. Na Viva, fanfarronas. É orgulhoso mesmo. Orgulhosas. E essa coisa, cara, é uma coisa terrível. O orgulho foi uma coisa bem complicada já desde Gênesis 3. Adão e Eva queriam ser como o Criador. Orgulho, vaidade, soberba. Por um acaso você está vendo pessoas soberbas hoje em dia aqui? Arrogantes, né? É o que mais tem. Evidência do fim dos tempos, evidência dos últimos dias, evidência que são os sinais que antecedem a volta do Messias. Pessoas blasfemadoras. Eles blasfemam. Você não encontra aí hoje pessoas blasfemando diretamente? Inclusive contra o nome do Criador, né? Encontramos Yud-He Vav-He no hebraico. Tradução, meu irmão. Tradução não, porque não se traduz nome. Nome não se traduz. Nome se translitera. E no hebraico você encontra pronúncias sem sinal massorético, óbvio. O sinal massorético veio muito depois do paleo-hebraico. Então no paleo-hebraico as palavras tinham som. Afinal as pessoas falavam. Os hebreus falavam. E aí? Falavam o quê? Paleo-hebraico. Então, você encontra, por exemplo, que o nome do Criador, a pronúncia é Yahuwah. Eu sou o que sou. É a pronúncia do tetragrama, meu irmão. Tá? Sem sinal massorético, da forma mais pura possível. Yahuwah. Existem hoje pseudoteólogos que pegam e dizem que Yahuwah é o quê? Eu não vou nem falar. Porque eles falam um palavrão depois. Essas pessoas que você acompanha, é esse tipo de blasfemador que você segue. Pessoa que xinga o nome do Criador. E se diz crente, salvo cristão. Vocês não têm vergonha na cara. Vocês já são condenados e não sabem. Pessoas blasfemadoras apareceriam no fim dos tempos e é o que nós estamos vendo hoje. São blasfemos. Também tem os que dizem que o Deus do Antigo Testamento é o diabo, né? Você tem bastante. Blasfemadores. Estão aí só para cumprir as profecias. Entre outros, né, pessoal? Porque a blasfêmia, ela vai muito além disso. Você não sabe, mas talvez algum dia você também já blasfemou contra o Pai. Talvez. Cuidado. Ainda há chance de arrependimento. Porque o único pecado que não tem chance é a blasfêmia contra o Espírito. Mas cuidado, meu irmão. Arrependa-se, tá? Desobedientes aos pais. Isso aqui é uma marca do tempo do fim. Até 100, 200 anos atrás, ai do filho que desobedecesse o pai ou a mãe. Tomava uma coça. Hoje, os filhos mandam nos pais. Evidência que estamos nos últimos dias, meu irmão. Serão desobedientes aos pais. É a intensidade, muito mais. Todos estão desobedientes. Hoje, dificilmente você vai encontrar um filho que obedece aos pais, meu irmão. Evidência do tempo do fim. Ingratos. Aqui nós vamos chegar agora na questão do dinheiro. Já ajudei muitas pessoas, pessoal. Que me pediram. Ajudei de boa vontade, de bom coração. Mas nós estamos no fim dos tempos. E muitas pessoas foram completamente ingratas. Cuspiram literalmente no prato que comeram. Evidenciando que estamos no fim dos tempos. Pessoas ingratas que depois ainda disseram um monte de mentiras a meu respeito. Querendo assassinar minha reputação. Pessoas que eu ajudei. Depois foram lá e me caluniaram. Difamaram. Injuriaram.
Pessoas que me pediram dinheiro emprestado e eu ajudei. R$ 1.000, outros valores. E depois tiveram a cara de pau de dizer assim, não vou te devolver o teu dinheiro. E ainda tem coragem de fazerem e mostrar o dedo do meio em vídeos contra mim. Sério, cara. Criminosos. Ingratos. Cumprindo as profecias. Tá aqui. Muitos daqueles que você acha que são homens de Deus são mais filhos do diabo que o próprio diabo, cara. E você não faz ideia. Tá aqui. Ingratos. A ingratidão é uma evidência de um filho do diabo. De um cara, de uma pessoa que está aí só para cumprir as profecias finais. Que haveriam pessoas ingratas nos últimos tempos. Ingratidão. Uma pessoa ingrata não vale nada. É nada. É só um ímpio que vai ser condenado ao lago de fogo. Uma pessoa irreverente, ela não respeita ninguém. Irreverente, meu irmão. Não terão respeito pela religião. É interessante que hoje eu estou passando por isso. Eu tenho minhas crianças aqui, a gente fala da Bíblia, tem um monte de gente me caluniando, desrespeitando e querendo me acusar daquilo que eles fazem. É impressionante. Marca do tempo do fim, pessoal. Verso 3, desafeiçoados. O que é desafeiçoados? Não terão amor pelos outros. Na NVI, sem amor pela família. Esse aí tá cheio, hein? Tem gente que prefere viver cometendo crime, calúnia, difamação e injúria no YouTube do que trabalhar para sustentar a própria família, né? Interessante isso, cara. Isso tá cheio mesmo. Cumprimento profético aqui, ó. Serão duras de coração. Evidência, pessoal. De pessoas, de comportamentos das pessoas nos últimos tempos. Implacáveis. Você tá vendo alguém implacável aí? O que seria implacáveis, pessoal? Serão duros. Serão o quê? Irreconciliáveis. Serão o que também, na outra tradução? Nunca se submeterão aos outros. Está aí. E a Bíblia fala, sujeitai-vos uns aos outros. E essas pessoas são o quê? Querem ficar acima dos outros. Se achando superior aos outros. Né? Porque eu sou isso. Porque eu sou aquilo. Você é o quê? Você? E evidência, pessoal, do tempo do fim, últimos dias. Que mais? Que as pessoas serão nos últimos dias sinais do fim dos tempos. Caluniadores. Aí tem um monte, hein? Ixi, rapaz, isso aí só no YouTube tá recheado. Inclusive daqueles que se dizem pregadores do evangelho. Pregador do evangelho, entre aspas, né? Se dizem teólogos, mas vive de calúnia. Como é que você é um teólogo? Não, você é um criminoso. Você não é um teólogo, você é um criminoso. Você é um caluniador. Pessoa que vive de cometer calúnia é o quê, pessoal? É um caluniador. O que a Bíblia fala que as pessoas seriam nos últimos tempos? Caluniadores. O que é calúnia? Você acusar alguém de uma imputação falsa de um crime, de um fato que seria crime. Isso é calúnia. Por um acaso tem algumas pessoas aí hoje no YouTube, ou até outros lugares, cara, até, enfim, imputando falsos crimes às outras? Tem, né? Caluniadores. E essas mesmas pessoas que são caluniadores, fala aqui, que são sem domínio de si, cruéis e inimigos do bem. Inimigos do bem, cruéis e sem domínio de si. Quando certas pessoas aí, por exemplo, abrem vídeo no YouTube e começam a caluniar deliberadamente pessoas, atacar, difamar.
baixa os capeta na pessoa, o cara começa a falar um monte de crime. Deliberadamente. Significa o quê? Que ele não tem domínio de si. Sem domínio de si. Ele não consegue se controlar. Por quê? Porque não tem a evidência da regeneração, que é o fruto do Espírito, domínio próprio. Gálatas 5, verso 22 e 23. Aqui, meu irmão, são evidências do mau comportamento, porque são ímpios, são bodes, por mais que a pessoa pode se achar salva, cristão, teólogo, não importa. São bodes. Aqui, Paulo está falando a Timóteo que nos últimos tempos apareceriam essas pessoas ímpias, não regeneradas, se comportando dessa maneira. Qual a evidência do não regenerado, do não salvo? Sem domínio de si. Por quê? Porque não tem domínio próprio. Domínio próprio, Gálatas 5, evidência do Espírito, evidência que você é convertido, que você se controla, que você tem domínio próprio. Você tem potencial de fazer um monte de coisa. Domínio próprio, você se controla. Essa é a evidência. Quer saber o que é poder realmente, meu irmão? É você conseguir se autocontrolar. É você, amiguinho, segurar sua língua. Isso é poder. Quando um qualquer aí vive se descontrolando, porque não tem domínio próprio, não tem domínio de si, não consegue refrear sua língua. Você só demonstra fraqueza, fraco, débil. Não tem domínio próprio. Ou seja, porque não tem o Espírito. É o Espírito do Pai, através da regeneração, na hora da conversão, que faz você conseguir exercer o fruto do Espírito, domínio próprio. Mansidão, temperança, fidelidade, amor, agape, paz, alegria, longanimidade, paciência. Cadê que essas pessoas exercem isso aí? Não, exerce isso aqui. São caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Cruéis. Vamos entrar para o cruéis aqui agora. Cruéis. Essas pessoas são covardes. Tem hoje muita gente perseguindo, inclusive, outras e sendo cruéis. Querendo humilhar mulheres, inclusive, querendo humilhar pessoas, cometendo cyberbullying com pessoas, sem parar. Deliberadamente. Por quê? Porque são cruéis. Evidência de ímpio, evidência do fim dos tempos, sinais dos fim dos tempos, do fim dos tempos. Cruéis, sem misericórdia, vingativos, ímpios, filhos do diabo. Isso aqui se estende para também outros tipos de comportamentos. Social também, tem muita gente aí, marginais, literalmente, cometendo vandalismo, cometendo assassinato, cometendo horrores contra pessoas, são cruéis. Sem domínio de si também são pessoas que não necessariamente estão dentro ou infiltradas no meio evangélico. Pessoas do mundo também, tá? Essa passagem toda aqui de Timóteo refere-se a todas as pessoas, no aspecto geral, em todas as áreas, no caso. Não todas as pessoas em si, porque os eleitos não são assim. Tá? Os eleitos não são assim. O que mais? Inimigos do bem. Aqui temos que falar. Inimigos do bem. Lógico. Eu lembro de um fato. Que certa vez, um cara metido a teólogo aí, mas que vive de calúnia e crime na internet, ele estava tendo a sua filha de menor sendo atacada por um outro cara, um outro criminoso, covarde também. E esse outro cara estava xingando a filha de menor, desse metidinho a teólogo,
de termos pejorativos bem pesados. Né? Palavra que começa com P. Pronto. Eu vi essa cena, cara, e na época eu não sabia quem era esse metido a teólogo direito. Eu me conduí pelo fato dessa menina, dessa filha de menor, na época ela tinha 8 anos de idade para 9 anos, ter sido atacada dessa forma. E eu resolvi ajudar. Eu acho que um dos meus defeitos, cara, é ter o coração que se condói com muita facilidade e quer ajudar as pessoas. Acho que esse é o meu defeito, cara. Porque resolvi ajudar de todas as formas possíveis sobre isso, sobre esse caso. Ajudei, inclusive também, né? Eu na verdade eu já estava processando umas pessoas aí, né? Iniciando o procedimento criminal devido a vários ataques que eu estava recebendo. E então eu comecei a conversar com essa pessoa, esse cara metido a teólogo aí, que na época eu não sabia quão maligno ele era. E do maligno também. E me conduí, na verdade, foi pelos ataques aí feitos à filha dele. Uma menor vulnerável que não tinha culpa de nada e não tem culpa de nada. E fato é que resolvi ajudar. Né? E por incrível que pareça, o tempo passou. E esse cara ficou me pedindo dinheiro e pedindo dinheiro. E eu ajudando ele. Por uma causa nobre. Passou o tempo, resumindo muito a história para você, mas talvez em breve, talvez não. Em breve, com o tempo, eu vou trazer toda essa história aqui, podem ficar tranquilos. Esse mesmo metido a teólogo que teve a sua filha atacada covardemente, do nada, começa a se revoltar contra mim, me atacar e, para piorar, se aliou com o agressor da própria filha de menor para também me atacar. Olha que coisa interessante. Eu que tanto ajudei esse cara, ele hoje quer me ver até preso, de tanto ódio que o cara tem. E eu pergunto, do quê? E por quê? Eu sei a resposta. Porque luz não tem comunhão com as trevas. Porque esse cara na verdade é trevas. E ele estava me aplicando um golpe. E aplicou. Isso tudo vai vir à tona em breve, eu vou explicar tudo tintim por tintim, com detalhes. E todo mundo vai saber. Mas resumindo muito a história, esse cara, ele se aliou com o mal para fazer o mal contra o bem. Por isso que aqui você está vendo, inimigos do bem. As pessoas, meu irmão, hoje, em sua maioria, são inimigas do bem. Inimigas do bem. Por quê? Porque visam apenas os seus próprios benefícios, são egoístas, como a gente viu aqui no início, e por serem egoístas, eles fazem de tudo para o benefício próprio, até o ponto de ser inimigo de quem ajudou. Para tentar o quê? Angariar mais benefícios. E por isso que você encontra aqui também traidores. Esse cara, metido a teólogo, traiu minha amizade. Você também já foi traído? Acredito que sim, de alguma forma. Por alguém, você foi traído. Evidência do tempo do fim, pessoal. As pessoas serão traíras. Vão trair a sua amizade, vão trair a sua fidelidade. Vão se voltar contra você, vão falar mal de você. Eu sofro isso todos os dias. Evidência do tempo do fim. Pessoas serão traidoras nos últimos tempos. Logo, estamos vivendo os últimos tempos. Ah, mas Judas já traiu Messias. Sim, foi uma traição. Está falando aqui da intensidade. Está falando aqui de todo esse compêndio de características comportamentais ao mesmo tempo. E você está vendo tudo isso ao mesmo tempo. Ou seja, é evidência do tempo do fim. Atrevidos, enfatuados. O que é isso?
serão precipitados, soberbos. É isso que você está vendo hoje. Tá? Se acham os tais, falam sem pensar um monte de coisa, são mais amigos dos prazeres que amigos do Criador. Meu irmão. Enquanto a Bíblia fala para você ter uma vida espiritual, negar a vontade da carne, não cobiçar, não se auto-vangloriar pelo que você é, pelo que você faz, para você viver no mundo espiritual, ter espiritualidade, o que as pessoas fazem hoje? Inclusive esses muitos ditos teólogos aí. Vai lá, bota 50 de braço, vai lá para academia para ficar fortão, para não caber dentro da camisa. O que você ganha com isso? Você está vivendo o que o Messias ensinou? Para negar a vontade da carne? Ou você está fazendo a vontade da carne? Ao ponto, esses caras são tão mentirosos, que vem eu falando isso e distorce o que eu falo, e já mentiram dizendo que eu teria dito que você fazer exercício físico seria pecado e errado. Sério? Quando que eu disse isso? O exercício físico é bom, é saudável. Eu falo de você ser mais amigo dos prazeres que amigo do Criador. Meu irmão, quando você tem dificuldade até de sobreviver e tem a cara de pau de ir para um YouTube Telegram, pedir vaquinha para comprar uma cadeira para você, mas você vai para academia para gastar dinheiro, o que é isso, cara? Tem vergonha na cara, não? São parasitas. Por quê? Porque são mais amigos dos prazeres do que amigos do Criador. Como é que você é amigo do Criador? Quando você obedece o Criador, quando você nega a sua vontade da carne, quando você toma a sua cruz e segue o Messias, quando você vive espiritualidade concreta, fatídica. Quando você se arrepende, quando você vive em arrependimento, quando você vive em santificação, quando você vive em oração, quando você vive fazendo a vontade do Pai, não a sua. Isso é ser amigo do Criador. Quando você crê de fato nele. Quando você ama o próximo e ama a ele, acima de todas as coisas. Assim você é amigo do Pai. O que essas pessoas hoje vivem? Vivem para si mesmas. Vivem para, inclusive, prejudicar o próximo. Em vez de amar o próximo, como o Messias falou, eles prejudicam o próximo. São mais amigos dos prazeres do que amigos do Criador. O que é ser amigo dos prazeres? É qualquer tipo de vício. Você ama mais o vício do que o Evangelho, do que a prática de vida diária na luz. Então você vê aí uma coisa muito esquisita, cara. Pessoas, todos os dias, cometendo crimes, difamações, calúnias, injúrias, cyberbullying, cyberstalking, ódio deliberado, ataques às pessoas, gratuitamente. Amigos dos prazeres. A pessoa tem prazer em atacar, perseguir, difamar, caluniar. A pessoa tem prazer em humilhar a outra. Ímpios. Botes. A evidência, meu irmão, que você é de fato um crente que vai ser salvo é que você é amigo do Criador e não dos prazeres, vícios, iniquidades, ódio gratuito. A Bíblia manda você amar o próximo, você está odiando o próximo. Parabéns. Eu tenho pena de gente que segue esses cegos guiando cegos. Aliás, não tenho pena não. Porque tudo farinha no mesmo saco. Treva se junta com treva. 5. Tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Veja uma tradução melhorada disso aqui, ó, na NTLH. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Na NVI, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Na Viva, irão à igreja sim, porém não acreditarão realmente em nada do que ouvem.
Essa tradução viva está meio errada. A melhor é essa aqui. Eles parecerão ser seguidores do evangelho. Só parece, meu irmão. Mas não é. Ó, com as suas ações negam o verdadeiro poder dela. Olhe as ações das pessoas. Veja as obras que estão fazendo, o que estão falando, como estão vivendo, como estão procedendo. Quais as intenções dessas pessoas. Você vai ver que são falsos crentes, são bodes ímpios que serão condenados. Com as ações, negam o que dizem ser. E o que ele encerra dizendo? Fique longe dessa gente. Fique longe dessa gente, Timóteo. Foge também desses, Timóteo. Não se deixe enganar por gente assim, Timóteo. Afaste-se também desses, Timóteo. O alerta é esse. Quem segue falsos mestres, falsos profetas, porque gosta do que eles estão fazendo e falando, não é vítima, é cúmplice. Cuidado. Veja o que o Messias falou. Cegos guiando cegos. Então, se você está seguindo um cego porque você gosta, você também é cego espiritual. Estou falando de cegueira espiritual. Se você é cego espiritual, o espírito não está em você. Se o espírito não está em você, você não é salvo. Você é condenado. Cuidado. Multidões vão ir para o lago de fogo achando que são salvos. Vão sentir o verdadeiro horror e terror no dia do julgamento, achando que vão ser salvos e vão ser jogados para a esquerda e depois para o lago de fogo. Zion, para de bater, Zion. O Zion está aqui deitado aqui, ó, embaixo da poltrona e está se coçando. Zion, vem cá. Fez barulho, agora vem. Seu dorminhoco. Aquilo ali, pessoal, é madeira. Madeira bem dura. E aí quando... Ele deve estar se coçando aí. E fez barulho. Ele tá atrás daquela poltrona ali. É um safado. Não vai aparecer. Tá dormindo. É, preguiçosinho. Daqui a pouco ele se levanta e vai lá atacar a Zoe. Vai morder a Zoe, coitadinho. Será que dá pra mexer aqui? Vamos ver. Pra ver se você consegue enxergar um pedaço dele. Vai cair um trem aqui. Caiu ali um apoiozinho que eu tinha. Cadê? Zai. Ô Zai. Tá ali, ó. Vem, Zai, vem. Vem cá, seu safado. Tá ali se mexendo, ó, na coberta. Olha ali, ó. Tá ali, ó, escondido atrás da coberta. É um safado, Zai. Vem cá, Zai, vem. Vem cá, seu safado. Ele não vem. Gato, pessoal, não é igual cachorro, tá? Você chama um cachorro, ele vem. Gato só vem se quiser. Vou jogar o pop filter do meu microfone. Ó, Zé. Joguei errado ainda, fora da tela. Ele não vai vir, não. Ele se mexeu ali, pessoal. Bom. É isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o joinha, deixa o like. Compartilhe para mais pessoas, né? O link para toda essa série vai estar aí no primeiro comentário fixado no topo, tá? E no próximo vídeo abordaremos então 2 Timóteo 4:3-4. Ok? Agora ele saiu aqui, pessoal. Olha que safado. Olha ali. Você é um safado, hein, Zay? Foi só jogar o pop filter. Sumiu, tá brincando com o pop filter agora. Cadê? Saiu da minha visão. Daqui a pouco ele aparece de novo. É isso então, pessoal. Até a próxima. Que Deus abençoe.